iniciar aqui a aula, né? Compartilhando. Tá enxergando aqui a tela do Ava, né? Sim, Então, hoje, né, é a primeira aula desse nosso encontro de montagem de sistemas mecânicos, né? E aí essa unidade ela se iniciou no dia 3 e vai até dia 4 de agosto. A gente tem aqui 4 fóruns avaliativos e uma SAP, né, uma situação de aprendizagem para ser entregue. Eu coloquei, né, como data final aqui, o último dia, dia 4 de agosto, certo? E os nossos encontros, né, vão ocorrer sempre aqui às terças-feiras, né, das 20 até as 20h55, certo? E nesse sábado agora, né, você já tem o primeiro encontro presencial dessa unidade, né? Então, não deixem de comparecer, né, esses momentos que realmente ali faz essa interface, né, entre a teoria aqui e a prática lá no momento presencial, certo? E o peso, né, realmente que tem esses encontros presenciais é extremamente relevante ali para a somatória final, né, da nossa unidade, certo? Então, só lembrando, né, a gente está, né? Então, o curso aqui de eletromecânica, ele é dividido em 4 módulos, certo? O módulo básico, específico um, específico 2, específico 3. Então, esta é a metodologia de ensino do Senai, né? Então, ele divide toda a trilha, né, de conhecimento, de aprendizado entre módulos, né? E cada módulo desse ele agrupa algumas unidades curriculares que vão desenvolver certas habilidades, certas competências, né, para que vocês saiam daqui, né, conseguindo executar um trabalho de excelência, certo? Então, cada unidade dessa, ela tem como missão, né, como propósito ali, realmente desenvolver certas capacidades, em vocês. Então, vocês já passaram aí por fundamentos elétricos, fundamentos mecânicos e montagem de sistemas elétricos. Então, a gente está aqui dentro do módulo específico um em montagem de sistemas mecânicos, né? Depois vocês vão ver o que? Parte de montagem de sistema de controle e acionamento eletromecânico, né? Então, que é toda a parte ali de montagem, diagramação, né? De circuitos pneumáticos e circuitos hidráulicos, né? Associando acionamentos elétricos ou acionamentos mecânicos, né? Por próprios sinais de controle, certo? E no específico 2 já entra nas partes de manutenção, né? Então a gente vai ver aí todas as etapas, né? As características ali de manutenção de sistemas elétricos e mecânicos, certo? E também nesses sistemas de controle e acionamento eletromecânicos. E aí no último módulo, né? A gente fica ali somente por conta de ver realmente a parte de projetos, né? Então a gente vai realmente desenvolver projetos aqui mecânicos, né? Levando em consideração todas as variáveis de dimensionamento, as propriedades, os esforços, né? Todas as forças atuantes nos nossos elementos e como que é a reação, né, interna desse material a essas ações externas, certo? Ou seja, se eu tenho uma atuação externa, né, uma força externa atuando sobre um determinado material, então tem toda uma dinâmica interna ali, né, do meu material que gera dentro, né, ali esforços, certo? Para realmente como resposta dessa desse estímulo externo, né? E aí esses esforços gerados internamente no meu material, que é fator, né, decisivo para eu dimensionar o material do meu elemento, né? As dimensões, o formato, do meu material. Então, realmente, a gente vai ver mais a fundo essas questões, certo? Até aqui, tá tranquilo, Gina? tudo bem, tranquilo. Você já chegou a dar uma olhada aqui nas situações de aprendizagem? Já dei uma olhada em algumas coisas. Teve alguma dúvida aqui? Chegou a ver os fóruns? Já vi alguns fóruns, eu estou desenvolvendo ainda a parte.
escrita deles ainda, Ah, tô tá. lendo a respeito. Então vamos lá, eu vou falar aqui rapidinho, né? Só para a gente alinhar aqui como que tem que ser feito, né, essa participação no fórum, tá? Uhum. Então, o primeiro fórum, ele vai ali introduzir, né, abordar a questão da pneumática, né? Então, ele pergunta aqui, né? Olá, pessoal, tudo bem? Então, nesse fórum, quero que cada um de vocês registre suas primeiras impressões sobre o estudo da pneumática. Quero que me informem se já trabalharam com isso, se já tiveram acesso a componentes, enfim, tudo que quiserem mencionar. Então, é realmente citar aqui, né? Se no campo de trabalho de vocês, não sei se você trabalha em indústria ou que tem ali, né, circuitos pneumáticos, linhas de distribuição de sistemas pneumáticos, mas basicamente falar aqui a primeira impressão, né, sobre o estudo, né, sobre o fenômeno aqui da pneumática, certo? Então, principalmente quando a gente tem linhas de produção, né? Em que eu preciso automatizar algumas ações repetitivas, eu utilizo ali ferramentas, né, que tem como função, né, que tem como característica, né, utilizar dessa energia pneumática para transformar isso em movimento, em trabalho. Então, eu posso ter ali rebitadeiras pneumáticas, posso ter parafusadeiras pneumáticas, e diversas infinidades, né? Seja de motor, existem motores que funcionam com a energia pneumática, né? E aí falar suas primeiras impressões, né? Se você já teve contato, o que você sabe sobre a pneumática, sobre as variáveis, né, da pneumática, pressão, vazão, né? Sobre os elementos ali, das linhas de distribuição, do sistema de distribuição pneumático. Então, é realmente comentar um pouco. Você já teve contato aí com algum dispositivo pneumático? Eu trabalho em empresa que trabalha basicamente com sistemas pneumáticos. Eu trabalho da Brain Pharma. Ah, na Brain Pharma? Na minha Sim. antiga empresa que eu trabalhava, a gente prestava muito serviço para Brain Pharma. A gente vendeu bastante painéis, equipamentos lá para vocês. Então, basicamente é isso, né? Então, realmente comentar aqui um pouco da pneumática. No segundo, né, já envolve aqui a parte do controle elétrico aplicado na pneumática, que seria a eletropneumática. Então a gente vai falar, né, nesse fórum aqui, uma aplicação real ou possível da eletropneumática. Então vocês podem postar ideias, podem mostrar diagramas e etc, certo? Então o que que é um sistema eletropneumático, né? É uma combinação dos meus circuitos pneumáticos, certo? Com meus circuitos elétricos. E aí, como que isso acontece, né? Eu tenho circuitos de comando que, que realmente que tem como forma de acionamento, né, a eletricidade, certo? Atuando em cima ali de sistemas pneumáticos, ou seja, por exemplo, se eu tenho uma válvula ali, né, que vai comandar o movimento do meu pistão pneumático. Essa válvula, né, a forma como ela vai comutar de posição, como ela vai mudar entre as posições dela, pode ser através de um dispositivo, né, de uma bobina elétrica, certo? Então eu vou ter ali realmente um circuito para quê? Para ele dar um comando, né, um sinal elétrico para essa válvula ali trocar de posição e mudar o fluxo de ar comprimido, né, dependendo se eu quero que meu pistão avance ou se eu quero que meu pistão recue. Então é falar um pouco, né, dessa associação dos sistemas elétricos e pneumáticos, formando, né, a eletropneumática. E aí aqui já traz, né, no fórum de discussão 3 a parte da hidráulica, né? Se lá na pneumática a gente tem o estudo, né, dos gases em movimento, se a gente lembrar, né, os gases, eles são o que a gente chama de fluidos compressíveis. O que que seria isso? Quando eu aplico uma determinada pressão no meu gás, né, ele passa por um processo de compressão, ou seja, ele reduz o seu volume, certo? Reduzindo o volume desse fluido, como consequência, eu tenho um aumento na temperatura e tenho um aumento na pressão, certo?
Então, esse fenômeno da compressão é o que acontece, né, dentro ali dos compressores. Então, lá nos compressores, o que que acontece? Ele admite, né, ar atmosférico, então ar realmente ali da minha atmosfera, do meu ambiente, passa, né, para dentro do meu compressor. Lá dentro eu vou ter dispositivos, né, e que vão realizar essa compressão, seja pistão ou seja compressores de parafuso, que vai pegar e promover essa redução de volume no meu ar atmosférico, certo? Eu reduzindo o volume do meu ar atmosférico, injetando ali, fazendo o trabalho, né, realizando o trabalho sobre o meu gás, eu faço o quê? Eu coloco energia nesse gás, né? Nesse ar atmosférico. Então, esse é o princípio de funcionamento da pneumática. Então, é por isso que eu consigo, né, desenvolver trabalho com ar comprimido. Por quê? Porque eu tenho, né, um ar ali que tem uma certa parcela de energia, certo? Então, por que que a gente utiliza muito dos sistemas pneumáticos? É uma forma que eu consigo, né, armazenar energia para ser utilizada depois. Ou seja, ar comprimido eu consigo colocar em cilindros e transportar isso. Depois, chegando lá, né, eu posso pegar essa energia na forma de compressão, né? Ou seja, trabalho de compressão e realizar uma determinada função com ele. Então, esse é o princípio de funcionamento da pneumática, né? Já na hidráulica, a gente trabalha com fluidos também, só que chamados fluidos incompressíveis. O que que significa isso, né? Na realidade, ele não significa que ele não passa por um processo de compressão, ou seja, ele não reduz seu volume. Só que é muito pequeno, né? Essa redução de volume, essa compressão. Os fluidos incompressíveis, quando eu aplico uma determinada pressão sobre esse fluido, pouco tem, né? Pouco se tem uma alteração do volume dele, certo? E por essa característica, né, de ser incompressível, os fluidos hidráulicos, ele tem como característica ali, né, para ser utilizada em processos em que eu preciso de grande força, né? Ou seja, eu utilizo ele em aplicações em que eu tenho, né, uma exigência maior de força, uma exigência maior de precisão. Então a gente vê isso muito em máquinas, né? Por exemplo, ali em pás carregadeiras, né? Realmente máquinas gigantescas ali que utilizam, né, o princípio da hidráulica para geração de trabalho, certo? E aí o fórum ele vem, né, introduzir esse conceito da hidráulica. Então, ele fala aqui que a hidráulica é uma palavra que vem do grego, né? E é a união de duas palavras. O hidro, que significa água, e o aulos, que significa uma condução, ou seja, um tubo, né? Que é uma forma por onde eu vou conduzir essa água. Então, ele é uma parte da física que se dedica a estudar o comportamento dos fluidos em movimento e em repouso. É responsável pelo conhecimento das leis que regem o transporte, a conversão de energia, a regulação e o controle do fluido agindo sobre suas variáveis, vazão, pressão, temperatura, viscosidade. Então, nessa frase aqui, ó, a gente pode retirar é, um aprendizado, né? Que é o quê? Então, a hidráulica, né, ela trata ali do fluido em movimento, da conservação de energia desse fluido. Então, quando eu falo de conservação de energia desse fluido, tem um princípio da hidráulica, né, que se aplica diretamente nessa palavra aqui, que é o princípio de Pascal, certo? Então, teve um estudioso há muito tempo atrás, né, que descobriu que se uma pressão, né, é aplicada em um fluido que está em repouso, né? Quando a gente fala repouso, né, que ele está parado ali, ou seja, ele não tem uma velocidade de escoamento, essa pressão ela é transmitida em todos os pontos do fluido de maneira uniforme e sem perdas, né? E inclusive ali para a superfície aonde esse fluido está. O que que significa isso? Onde que isso é muito utilizado? Então vamos aqui, ó. Princípio de Pascal. Então, onde que ele é muito utilizado? Em elevadores hidráulicos aqui. Ou seja, eu tenho realmente aqui
dois, né, dois recipientes, né, um com um êmbolo com a área menor, outro com uma área maior, né, e aí eu aplico uma determinada pressão, certo, sobre esse êmbolo pequeno. Então, essa pressão na ponta desse êmbolo aqui, ela é transmitida de forma igual, né, em todos os pontos desse fluido, certo? Inclusive aqui nessa área maior aqui. Quando essa pequena força que eu gero aqui, né, gera essa pressão em uma área maior, eu tenho um processo de multiplicação de força, que é uma relação direta entre as áreas aqui desses êmbolos, certo? Ou seja, note aqui, né, que, deixa eu mostrar um exemplo aqui, que é uma relação aqui direta, né, entre as forças e as áreas, certo? Então, se eu tenho, né, uma força pequena aplicada aqui, F1, certo? Com uma área menor, F1 aqui, atuando sobre essa área maior, ela vai gerar uma força muito maior, certo? Então é por isso que eu consigo, como essa foto aqui, ó, elevar, né, o carro, né, suspender esse carro com a aplicação de uma força muito menor. Então, esse aqui é o mesmo princípio que ocorre lá nos nossos cilindros hidráulicos das nossas máquinas, né? É, das nossas máquinas pesadas, na reta escavadeira, por exemplo, certo? Então lá a gente ela atua sobre a regulação, controle do fluido, agindo sobre suas variáveis, certo? Essas variáveis aqui, né, estão dentro da termodinâmica, dentro da parte da física que estuda os fluidos. A gente tem, né, que cada fluido, né, cada material, no seu estado atual, né, no seu estado termodinâmico, ele tem associado a ele certas grandezas, né, como aqui o exemplo, a pressão, a vazão, a temperatura e a viscosidade, certo? E aí o intuito desse fórum é realmente explicar que é para vocês irem atrás dessas informações, né? E a gente discutir aqui as principais variáveis dos nossos fluidos, certo? Então, vazão, pressão. Então, você lembra o que que é pressão, Gino? Definição de pressão? Pressão? É. Então, vamos lembrar lá, ó. Pressão, você está enxergando aí na tela? Sim. Pressão, por definição, ele é uma força que atua sobre uma determinada área, certo? O que que seria isso? Então, eu tenho aqui, né, uma força, pode ser, opa, fazendo no sentido errado. Então, eu tenho aqui, né, uma pessoa que está em pé aqui, né, em uma determinada área aqui, certo? Então, o peso dele, né, deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Ah, tá. Aí. Então, o peso da pessoa, né, ou seja, a ação gravitacional aqui, né, da Terra, gera uma força, né, ou seja, uma força de atração do nosso peso para o núcleo da Terra é a chamada força-peso, né? Então, ele gera, né, uma força-peso aqui que vai ser distribuída na área, né, do pé desse caboclinho aqui, certo? Ou seja, essa força-peso, né, desse caboclo, ele é distribuído, né, em uma determinada área aqui de atuação do pé dele, certo? Então, se eu chamar essa área aqui de cada pé, né, a área, a superfície, a planta do pé dele ali, eu vou ter que a pressão que ele exerce no solo vai ser o quê? A força peso, dividido por duas vezes, porque ele tem dois pés, né? Duas vezes a área da pressão, a área dos pés aqui, certo? Então, é uma distribuição dessa força, né? Uma força concentrada em uma determinada área. Se a gente vê lá no solado do pé dele, né? Que se a gente conseguisse enxergar
os vetorzinhos de força, seria como se essa força aqui, ó, ela se dividisse em todos os pontos, né, dessa superfície. Então, é a força distribuída em uma área de contato, certo? Por que que a agulha, né, consegue perfurar a nossa pele ou determinados elementos aí com facilidade? Porque realmente a ponta da agulha, né, ela é uma pontinha muito fininha e em relação aqui, por exemplo, ao nosso dedo, né, aí a aplicação de uma pequena força aqui distribuída em uma pequena área me gera uma pressão muito alta, certo? E essa alta pressão aqui consegue perfurar a nossa pele, certo? Então, o fluido, né? Então, vamos lá, dentro dos conceitos do fluido. Quando o fluido ele está aqui, né, em um reservatório, certo? Esse fluido, né, por exemplo, essa água, ela tem massa, não tem? Então, Hum. essa massa, no caso, ela tem um certo peso, certo? E aí eu tenho que se esse fluido, por exemplo, esse copo, ele está aberto, o que que eu tenho aqui acima dele? Você sabe? O ar? Isso, o ar, então, o ar ele também tem como característica, assim como todos os elementos da matéria, que ele tem peso, né? Então, o peso desse ar associado aqui, né, a gente tem a pressão atmosférica exercendo uma certa força aqui sobre esse líquido, mas essa coluna de líquido aqui vai gerar o quê? Pressão, né? Nesses recipientes aqui. Ou seja, o meu recipiente, ele vai estar, né, suscetível aqui, ó, a vários vetorzinhos de força, de pressão. É como se esse fluido tivesse querendo empurrar a superfície, né, do meu copo aqui, e ela empurra essa superfície em todas as direções. Se eu vou colocando mais coisa, né, se eu aumento essa pressão aqui, você concorda comigo que a atuação dessa força aqui nas extremidades do recipiente vai sendo cada vez maior? Sim. Então, se eu coloco aqui, ó, um êmbolo, né, como se fosse uma seringa aqui, e aí eu adiciono uma força grande aqui, eu vou aumentando a pressão até o ponto de romper a parede do meu fluido aqui. Então, isso é importante a gente conhecer essas características do fluido, por quê? Porque eu tenho lá meu circuito hidráulico. Então, por exemplo, se eu tenho a minha bomba, né? Meu conjunto, ele é representado assim, então eu sou um exímio desenhista. Então, eu tenho que esse conjunto motor-bomba, ele está injetando vazão aqui, por exemplo, levando para o meu reservatório, né? Então, aqui é um encanamento, então minha caixa d'água aqui, certo? E aí aconteceu alguma coisa que obstruiu, né, esse ponto aqui da tubulação. A minha bomba ela continua mandando fluido, continua mandando, continua mandando. Aí a pressão aqui dentro, né, da tubulação vai subindo até que chega um ponto que ela colapsa essa tubulação, certo? Então conhecer esses parâmetros do fluido, né, ajuda a gente a ter realmente, né, eh, noção ali, né? Conhecimento para dimensionar cada componente do meu circuito, né? Que vai conseguir resistir àquela determinada pressão, certo? Certo. Vazão. Então, vazão, você lembra o que que é? Deixa eu ver um negócio aqui. É que eu tô apanhando aqui para esse aplicativo. É a movimentação do fluido? Isso, vazão é a quantidade de fluido, né? Então, a definição de vazão, seja em qualquer propriedade, né? Então, quando a gente fala em propriedade de volume, aí seria a minha vazão volumétrica, quantidade de fluido. Vazão é uma quantidade, né? O quanto de determinado produto passa em uma área por um intervalo de tempo. Então, são essas três características, né? A quantidade, no caso, a quantidade de volume, que vai passar dentro de uma área, né? E num determinado tempo. Peraí que eu tô desenhando, apagando aqui, tá muito lento esse trem. Eita, agora lascou tudo. Hum.
Agora eu descobri aqui. Aí. Então, prestão, vamos lá. Vamos voltar para o nosso exemplo. Eita, exemplo. Ué, não tá riscando, não? No ao vivo acontece. Tá, então vamos lá. Deixa esse aqui. Acho que fez foi travar aqui. 12. É, travou. Mas vamos lá, deixa eu tentar escrever. Agora tá. Então, vazão aqui, ó. Vamos voltar lá no nosso exemplo aqui do nosso cano, né? Então, eu tenho aqui um cano. E aí ele tem aqui, né? Vamos chamar aqui esse diâmetro aqui, a área dele, de A1. Aí eu tenho aqui, né, um determinado fluido aqui dentro. E aí eu tenho esse fluido aqui, né? Passando aqui nessa tubulação. Então, imagine que aqui tá cheio de fluido escorrendo aqui, certo? E aí eu pego e cronometro aqui. Então, um tempo, né? Vou ver aqui no intervalo de tempo de 1 minuto quanto de volume desse fluido que sai, né? E aí eu vou ver lá que minha vazão, né, é a quantidade de fluido dividido pelo intervalo de tempo, certo? Então, esse aqui é vazão, esse aqui é a quantidade de volume por um intervalo de tempo. Se esse mesmo fluido aqui, aí eu pego agora e conecto, né, essa tubulação aqui em um tubo com a dimensão menor. Então, eu venho e coloco uma redução aqui, né? E aí agora esse fluido aqui vai sair por uma área 2, certo? Então, o que que acontece aqui? Mesma quantidade de fluido vai ter que passar nessa área menor e no mesmo intervalo de tempo. Então, eu vou convencionar o mesmo intervalo de tempo. Então, se eu tenho, né, a mesma quantidade de fluido, porque eu não vou perder fluido, esse fluido não vai se acumular em nenhum lugar. Então, ele tem que sair a mesma quantidade, né, através dessa área menor. Como característica, esse fluido aqui vai ter uma velocidade maior. Por quê? Porque ele tem que passar a mesma quantidade de fluido em uma seção transversal menor do que a outra. Isso é o que acontece quando a gente lá tá aguando uma planta, alguma coisa com a mangueira, e coloca o dedo tampando a ponta da mangueira para dar ali, né? A gente fala de pressão, mas na verdade é velocidade, para dar velocidade para esse fluido saindo ali da ponta, certo? Então tem um outro fenômeno, né, que dentro dos fluidos, que é realmente que associa aí essa questão da redução da área, né, da seção transversal desse fluido com a velocidade, com a pressão do fluido, certo? Que é um princípio que vocês vão ver mais para frente, chamado de princípio de Bernoulli, certo? Ou seja, o princípio de Bernoulli, ele vai falar, né, que quando eu tenho, né, o mesmo fluido com uma determinada pressão passando em uma determinada área, se eu pego esse fluido, diminuo, né, o valor da área por onde ele vai sair, que é esse caso que a gente fez ali, eu tenho que, naquele ponto, a minha pressão do fluido cai, mas minha velocidade do fluido aumenta, certo? E vice-versa. Então, quando eu tenho uma tubulação, né, menor e aí eu aumento a seção dela, eu tenho ali a velocidade do fluido naquele ponto diminuindo e a pressão, né, aumentando, certo? Uhum. E temperatura, né? Então, temperatura ele é um estado termodinâmico da matéria que vai medir ali o grau de agitação das moléculas. Então, tudo, né, na natureza é formado por átomos, certo? E esses átomos, né, eles têm certa energia. Então, a cadeira que você está provavelmente sentado, não sei, no sofá, alguma coisa, até a gente mesmo,
é uma associação ali de átomos. E cada átomo desse, né, ele é composto ali pelos nossos elétrons, pelos nossos prótons, e esses elementos, né, eles têm um certo movimento, uma certa energia. E aí, a medição, né, dessa energia a nível atômico, o grau que nos dá, né, essa noção de agitação das moléculas é a chamada temperatura. Quando eu forneço energia, por exemplo, o calor é uma forma de energia, né? Uma forma de transferência, de transmissão de energia. Quando eu forneço calor para um determinado material, né? Eu estou fornecendo energia para os átomos daquele material, né? Fornecendo Sim. energia para os átomos desse material, eles se agitam mais, então eles começam a vibrar com mais intensidade. Vibrando com mais intensidade, o que que acontece? Minha temperatura aumenta, né? E aí, a temperatura realmente é um parâmetro, né? Uma característica de todos, de tudo, né? De todos os nossos elementos. Então, tem uma outra lei dentro da física, da termodinâmica, né? Que fala que todo corpo que está acima do que a gente fala de um zero teórico, né? Ou seja, existe um zero teórico que o pessoal diz que, né, ou seja, para todas as nossas contas dentro da física, esse zero, né, esse zero absoluto, é como se todas as moléculas estivessem paradas, os átomos parados. Então a gente nunca consegue chegar nesse zero absoluto, por isso que ele é um valor teórico, certo? E aí todo o corpo, né, acima desse zero, ou seja, tudo, ele emite ali, né, ou seja, ele tem um valor de temperatura, essa temperatura é uma forma de energia, e essa forma de energia, né, essa vibração, parte dela, né, é transmitida através de radiação, certo? E aí, se eu tenho duas matérias se encontrando, né, eu tenho ali uma transferência de energia por calor, né, através de condução. Então, são outras formas de transferência de energia. Então, não é escopo dessa disciplina, mas eu acabei emendando aqui os assuntos. E viscosidade. Viscosidade é um parâmetro muito importante dentro dos nossos circuitos hidráulicos, né? Que mede a resistência do fluido ao escoamento, né? Ou seja, todo fluido, quando ele está em processo de escoamento, ou seja, ele adquire uma velocidade, né? Ele tem um certo valor de resistência a esse escoamento, né? Então, quanto mais viscoso o meu fluido, mais devagar ele se movimenta, né? Mais devagar ele se desloca em relação a um fluido, né? Menos viscoso, certo? Então, a gente pode fazer uma associação direta ali com os óleos lubrificantes. Então, realmente existem óleos que escorrem facilmente, né, que são menos viscosos, e fluidos mais viscosos que realmente têm uma dificuldade ali de escoar. E o fórum de discussão 4 é sobre automação e parametrização de inversores, né? Então a gente sabe que sabemos que partidas de motores por inversor de frequência e soft start são opções mais interessantes do que as partidas por chave compensador, estrela triângulo e outras partidas. Então, se você lembrar, né, lá das partidas de motor elétrico, o que que acontece? Quando eu ligo um motor elétrico na rede, né, para ele partir, para ele realmente funcionar, para ele ligar, inicialmente ele adquire um valor, né, ele puxa da rede ali um valor de corrente muito elevada, concorda? Então, esse Sim. valor de corrente elevada, né, é realmente para gerar ali internamente, pelo princípio do motor, do eletromagnetismo, os campos internos girantes dele. E aí, no momento da partida, né, a gente tem, se eu ver aqui um gráfico de corrente, né, por tempo, ele sai daqui, né, no zero, dá um valor muito alto, que a gente chama de pico de corrente, e depois caminha para o seu valor nominal de corrente, certo? Uhum. Dependendo da potência do meu motor,
Se eu fizer uma partida direta dessa forma aqui, eu vou precisar ter uma infraestrutura, né, muito parruda, muito robusta. O que que seria isso? Cabos, né, com a bitola muito grande para conseguir suportar essa elevação de temperatura aqui durante a partida. Para a gente contornar esse problema, a gente usa, né, as partidas indiretas, certo? O que que seria isso? Seria realmente aqui como ele citou, né? Então a chave compensadora é um método de partida indireta. Estrela triângulo é um método de partida indireta em que eu utilizo artifícios ali para reduzir essa corrente de partida, né? Então a chave compensadora ele utiliza os TAPs de transformadores, né? Vocês chegaram a ver essas matérias? Teoricamente, sim. É. Então, chave compensadora, né? Eu tenho aqui os transformador, o núcleo, e aí, né, ele utiliza aqui, ó, a gente chama de TAPs, ou seja, dentro dos enrolamentos dos transformadores, ele pega valores intermediários de tensão aqui, né? E aí vai fazendo a troca disso, né, sobre o meu motor para que eu coloque menos tensão inicialmente, gere uma corrente de partida menor, e aí depois eu subo até a tensão nominal para ele chegar na corrente nominal. Então eu vou escalonando esse valor, né, para não dar esse valor inicialmente, esse pico de corrente. A estrela triângulo, né, ele faz uma associação realmente, primeiro ele parte em estrela, né, o motor parte numa ligação em estrela, e aí depois, né, ele comuta para uma ligação em triângulo desse meu motor, justamente para reduzir, né, a tensão aplicada na bobina do meu motor, com isso reduz a corrente, certo? E aí ele fala que ele cita outras duas partidas que é muito mais comum, né, da gente se ver hoje em dia, com a evolução da tecnologia, principalmente com circuitos eletrônicos, né? A gente uma forma de fazer essa partida de motor de forma mais amena, né? Ou seja, eu consegui reduzir também o valor desse pico de corrente, que seria o quê? Os inversores de frequência e a soft start. Ele fala da soft start? Não, né? Sim. Eu quero que você pesquise e me responda duas perguntas. Quais são as vantagens das partidas por inversor de frequência? Ah, não, ele pede para falar mais do inversor, né? Uhum. O inversor de frequência, você lembra lá da matéria passada sobre o inversor de frequência? Ou vocês não chegaram a ver? Não, a gente não chegou a ver ainda. Inversor de frequência, ele é um dispositivo, né, que eu pego, alimento aqui com as três fases da rede, R, S e T. Então, vou fazer simplificado aqui, tá? Eu ligo, entro nos bornes de entrada do meu inversor, e aí eu saio diretamente com esse borne aqui para o meu motor trifásico, certo? O que que esse carinha faz aqui, ó? Ele consegue, de acordo com seus circuitos eletrônicos internos, que a gente fala de emular, né, de simular um valor, né, de frequência da minha rede para o meu motor. O que que seria isso? Tá vendo aqui que eu desenhei a nossa linha, né, de transmissão aqui, nossa rede RST? No Uhum. Brasil, a gente tem uma frequência da rede fixa, não é? Da corrente alternada em 60 Sim. Hz. E aí eu não consigo alterar esse valor de frequência, né, do meu motor sem esse carinha. Que ele faz aqui dentro? Ele pega, né, esse sinal de corrente alternada que varia 60 vezes por segundo, transforma isso em um valor de corrente contínua, e aí depois ele transforma de novo em um valor de corrente alternada com a frequência que ele consegue variar, certo? Variando a minha frequência da rede aplicada sobre o meu motor, eu consigo reduzir a minha corrente de partida. E aí eu consigo fazer esse motor partir, né, em determinadas rampas com uma relação entre a tensão e a frequência que a gente pode fazer isso constante ou variando ao longo do tempo. E aí, então, ele varia tanto a frequência quanto a tensão aplicada sobre o meu motor para que ele parta de forma mais suave. Então, meu motor ele começa a acelerar, né?
variando aqui a tensão e a corrente, uma rampa de aceleração, até chegar ao valor aqui de funcionamento normal. Então, basicamente, o inversor de frequência, ele é esse dispositivo que faz, né, essa simulação aqui da frequência, ou seja, ele coloca, né, a gente fala, imputa sobre o motor um valor de frequência que ele consegue variar, né? E aí a gente tem as formas de controle, né, que aí já envolve mais a parte eletrônica ali, ou seja, eu posso ter inversores que fazem um controle vetorial e inversores de frequência que fazem um controle, né, fixo aqui da relação de tensão frequência, que a gente chama de controle escalar. A gente tem o controle escalar e o controle vetorial. Mas o princípio de funcionamento é parecido, né? A gente altera a frequência. Ah, e alterando a frequência, né, do meu motor, eu consigo controlar no meu motor um parâmetro muito importante que com os outros métodos eu não consigo, que é a velocidade de rotação. Porque essa velocidade de rotação do meu motor, ela é diretamente proporcional à frequência da tensão elétrica que está sobre o meu motor. Se eu vario a frequência, eu consigo controlar a rotação do meu motor. Então, lá na sua empresa, né, na Brain Pharma, deve ter exaustores, né? Então, no galpão, eu não lembro como que é lá. Então, tem exaustores ou tem motores onde eu consigo lá, né, através de potenciômetros, que é um dispositivo de controle, variar a velocidade desse dispositivo, desse ventilador, desse exaustor, certo? Eu consigo Uhum. isso através dos inversores de frequência, certo? E aí é falar sobre esses inversores de frequência. Certo. É, como é que eu limpo tudo aqui? Depois eu vejo isso aqui. Ah, consegui. E a SAP 3, né? Então ele dá um exemplo aqui, fala para gente interpretar, né, um circuito em anexo aqui, né? Um circuito hidráulico. Então vamos lá, deixa eu falar rapidinho. Acabou que eu tomei toda a aula para. Mas assim, eu vi, a gente realmente falou sobre muitos conceitos, né? Você concorda comigo? Sim, foi bastante coisa. Então a SAP ela fala pra gente. Cadê? Aqui. Tá, então fala pra gente, você está aprendendo os conceitos de hidráulica, para verificar se está aprendendo esses conceitos, vamos aplicar um exercício onde terá que analisar um circuito hidráulico, que é desse anexo aqui. Circuito aí, tá. Aí ele fala dos componentes, então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Então, quando a gente representa circuitos hidráulicos, né? Então, quando a gente precisa projetar ou precisa desenhar, eu não vou conseguir representar os componentes que na vida real é em 3 dimensões, concorda? Eu Uhum. utilizo para isso simbologias, certo? E aqui a gente tem diversas simbologias que representam um dispositivo na vida real, certo? Então eu tenho aqui, né, como eu disse aquela hora, eita, eu apanhando de novo. Ah, não deu certo. Então eu tenho aqui, ó, essa simbologia aqui de baixo, que eu estou circulando aqui, ela representa. Deixa eu ver se vai aqui. Não vai. Então, onde eu estou fazendo a seta aqui, olha, no ao vivo nada funciona. Então, aqui, ó, tá vendo onde eu tô com a seta? Uhum. Eu tenho essa simbologia de um reservatório, né, de fluido. Ou seja, um reservatório pode ser água, dependendo do que é circuito, pode ser óleo, certo? E aí eu tenho aqui, ó, o meu conjunto motor-bomba, certo? Meu motor elétrico girando a minha bomba hidráulica, certo? Essa bomba, ela succiona, né? Então eu tenho aqui, ó, o trecho, né, de esse trecho de tubulação de sucção, ou seja, onde ela suga, é chamado de sucção, e onde ela joga esse líquido, né, a parte da frente aqui, é chamado de recalque. Então, sucção
recalque. Então, essa bomba succiona o fluido aqui no meu reservatório e recalca ele para o meu circuito, certo? E aí eu tenho aqui, ó, essa simbologia. Então, esse Azinho, esse B e as determinadas letras com essa seta, ela mede o quê? Qual que foi a propriedade que a gente viu lá, que é importante controlar, senão a tubulação estoura, né? A pressão, certo? Então, aqui eu tenho dispositivos chamados de manômetro, que são, né, que servem para controlar, né, a pressão do meu sistema, para a gente conseguir monitorar essa pressão, certo? Uhum. Eu tenho aqui válvulas de retenção, né? Ou seja, ela permitem o fluxo, né, do fluido, né, nesse sentido aqui, certo? E aí, para o fluido vir nesse sentido, ele precisa aqui, né, ter um valor de pressão aqui. Esse valor de pressão, esse fluido tem que romper, né, tem que ser maior do que ele para conseguir passar. E da onde que vem essa pressão? Desse retorninho por mola aqui, né? Então, as válvulas de fugiu o nome agora, acabei de falar. Então, elas têm esse retorno por mola, né, para realmente permitir a passagem do fluido nesse sentido. Então, quando o fluido está daqui, né, da esquerda para a direita, maior do que uma pressão de 5 bar, ela permite, né, ela tem uma abertura que permite com que o fluido volte, vá para o meu circuito. E aí, né, se o fluido, por exemplo, der algum problema, nesse circuito, o fluido tiver que retornar, né, ou seja, para ele não retornar e queimar a minha bomba, não dá problema ela impede o retorno nesse sentido, certo? E aí eu tenho aqui, ó, essa válvula aqui, que é uma válvula de segurança, né? Que ela faz o quê? Quando a pressão dessa linha atinge um valor setado aqui, né? Superior, que eu não quero que essa pressão da linha seja maior do que esse valor, ela abre, né? Lá dentro na sua válvula e permite com que esse fluido que a bomba está mandando para cá retorne para o meu reservatório, né? Então ela é uma válvula de proteção aqui do meu sistema, certo? E aí eu tenho aqui as simbologias do meu registro, né? Então, o 1, o 2, o 3 aqui são registros, certo? Que realmente permite a passagem, não permite a passagem. Tem registros, né? Como os de pressão que eu consigo regular aqui a altura desse símbolozinho aqui, fazendo o estrangulamento do fluido, aí eu consigo também ter um controle aqui de vazão através desse estrangulamento de área, né? Então, são os parâmetros básicos aqui de um circuito hidráulico, né? Lembrei, é válvula de retenção. Então, é isso. Então, já estamos em cima da hora, né? Então, deu para a gente falar aqui, revisar muitos conceitos, né? Então, a gente revisou todos os conceitos muito importantes de pneumática, de hidráulica, todos os parâmetros, né, do fluido, as propriedades dos fluidos, falou de pressão, falou de vazão, falou do princípio de Pascal, né, de multiplicação de força. Então, realmente, eu acredito que foi produtivo, tá? E aí a gente se vê na semana que vem. Tá? Para realmente falar ali dos processos agora, vamos entrar na mecânica aqui de componentes mecânicos, né? Na parte de rolamentos, falar de eixos, essas coisas. Tá bom? Ok, Então, até mais. Obrigado aí pela participação, Gina. E qualquer coisa, estou à disposição aí. ok, obrigado, professor. Até Boa mais. noite. Boa noite.